Olá, pessoal! Eu e a Andréia aqui hoje novamente para te lembrar que você pode. Hoje vai ser o episódio que eu acho que vai ser o meu favorito. Tô doida para escutar, vai ser toda a jornada da Andréia. Sua vida, o que você passou, como você chegou até aqui. E eu sei que pelos últimos 15 anos que eu te conheço, você já passou por muita coisa. Eu não só te assisto o jeito que você vive, aprendo com você todos os dias, mas eu te admiro muito. Obrigada, amiga. Porque o crescimento que eu vi na Andréia nesses últimos 15 anos foram, assim, surreal. E eu acho que contando isso, Déia, contando como você superou o que você superou e como você chegou onde você está hoje, emocionalmente, financeiramente, fisicamente, tem o poder de mudar muitas vidas. Né? E é esse nosso goal, né? Esse é o nosso objetivo com esse podcast. É bastante coisas para contar. É claro que isso não significa que eu tenho muitos anos de vida, né? Não, de maneira você só tem nenhuma. História, né? Eu só tenho história. Em 23 anos você viveu muito, essa é a realidade. Essa é a realidade. E hoje, ainda assim, com essa cara de quem tá bem gripadinha, bem assim, os olhinhos caidinhos, mas vamos lá. Que isso? Superou. Eu chamo minha amiga de fodástica. É assim que eu descrevo ela. Qualquer pessoa que perguntar, mas como é que é a Andréia? Ela é fodástica, mistura de foda e fantástica. Obrigada, amiga. Então vamos lá, vamos superar essa gripe. Vamos superar essa tocinha, né? Não dá nem pra ver, porque a gente supera qualquer negócio aqui. Bom, vim do Brasil, né? Nasci em São Paulo, na cidade de Osasco. Não sei onde tenho quatro, somos em 4, 3 irmãs e um irmão. Super unidos, adoro meus irmãos. Conheço a Gé. Você conhece a Gé? Meu Deus, é um a Gé é minha irmã-filha, né? É. A Gé é irmã-filha, veio morar comigo quando ela tinha 9 anos de idade, então tem vezes que eu chamo ela de filha. Filha, vem cá. É incrível. Não tem diferença. Mas tanto o Joe e a Adri, a gente, assim, é um relacionamento que... É para poucos. Realmente a gente não vê esse tipo de união. Então, minha infância com eles foi maravilhosa. Ter eles como, assim, eu amo vocês. É literalmente isso. Vim para os Estados Unidos quando eu tinha 19 anos de idade. Nossa, muito nova. Muito nova. Eu comecei a namorar com o Renato, que hoje é meu marido. Ou né? ex-marido. É marido de novo. Olha, vocês vão ouvir mais um pouquinho sobre isso. Comecei a namorar com o Renato com 18 anos. Com 19 anos, depois de 8 meses de namoro, resolvi vir para os Estados Unidos. E claro que ele não ia deixar eu vir sozinha, né? Quis vir junto, porque foi ele que quis vir comigo, viu, amiga? E aí, nós resolvemos vir para os Estados Unidos. Eu tive que ficar noiva, né? Porque meu pai, poxa... 18 anos de idade, né? Acabado de fazer 19 anos de idade, uma menininha. Eu fiquei noiva para poder vir para os Estados Unidos, porque eu ia morar com ele, né? Então, vamos ficar pelo menos noivos. E aí, ficamos noivos, viemos para os Estados Unidos. Graças a Deus que ele estava naquele aeroporto, porque foi um momento muito difícil da minha vida e ele tá ali comigo e me dá aquele puxão. Não, nós vamos, foi essencial. Uhum. Talvez se eu tivesse sozinha... Pelo tipo de vida que eu tinha com a minha família, muito apegada, eu teria voltado. Foi muito difícil. E você sabe que é legal essa parte do Rê? Porque mesmo aqui, a gente tá gravando aqui em Scottsdale, vocês estão aqui para a semana pra gente gravar. E a gente teve aí errinhos, né? Aprendendo o nosso primeiro podcast. E o Rê é o nosso maior, como é que fala? Cheerleader. Ele torce. Ontem ele falou assim, não, vai dar tudo certo, eu acordo todo mundo cedo. Hoje ele já acordou. Bom dia, pessoal. Mandou mensagem no grupo. Por quê? É essa motivação, ele empurra. Quando ele vê que a gente tá, né, que nós somos fortes, amiga. Não precisa de empurrão. Mas somos humanas. Então, de vez em quando a gente desmotiva, eu vi que a primeira instinto do Rê é falar assim... Não. Vambora. Bom dia. Eu achei isso lindo ontem. Não, eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse pelo Renato. Exausto. Tá. Ele estava exausto. Exatamente. E tentando nos animar. É isso mesmo. Amei.
Ó, se Tem tiver sim. casório de novo, esse casório final, I'm a bridesmaid, tá? Okay, Eu you sou madrinha. Definitely are. Então, viemos pra cá, muito novinho. Gente, olha, voltando assim, eu consigo fechar meus olhos e lembrar o que nós passamos. Foram tantas coisas, mas não foi fácil. Não foi fácil. Eu lembro que nós chegamos e a gente tinha um primo aqui, um tio, e eles colocaram a gente ali em East Boston, que é uma cidadezinha bem feia ali de Boston, né, amiga? Feia. Era, já foi lá recente? Não. Menina, na época que eu cheguei aquilo ali, assim, bem no centrinho. Foi o quê? Nos últimos 5 anos? Ai, amiga, não. Isso foi 26 anos. Por isso que era velha pessoa. 26 anos atrás. anos atrás, assim. Não revela meu segredo. Eu amo que a Andréia, quando ela fala do antigo, é tudo como se fosse 5 anos atrás. É claro, porque senão eu vou entregar que eu tenho 46 anos de idade. Já basta o rostinho entregar. Então, aí nós chegamos, fomos pra East Boston e ficamos lá 3 dias e bateu um desespero na gente, porque aquele lugar era horroroso. E assim, eu tinha uma vida boa no Brasil. Meu pai me deu carro com 18 anos de idade, eu trabalhava na fundação, trabalhava e estudava na Fundação Bradesco. Então a gente tinha uma vida bem ok, meio que patricinha, para te falar a verdade. E o Renato, filho de advogado, de promotor, também tinha uma vida super ok, morava nos melhores bairros de Osasco e a gente foi parar naquele lugar horroroso, a gente ficou desesperados. Falamos pro meu primo, olha, não dá, não tem como ficar aqui, tira a gente daqui, pelo amor de Deus. E aí ele falou, ó, você pode vir morar comigo em Alston, morava ele e mais 10 homens. O total eram 11 homens dentro de uma casa. De quantos quartos? De 3 quartos. Jesus amado. E somente eu de mulher. Olha, eu não vou contar detalhes, porque eu acho que é forte. Mas eu não podia sair do quarto. Eu fiquei no quarto com o meu primo, com o Renato e mais 2 homens. Não, foi um homem. Eles tiraram um homem e botaram em outro quarto para mim e o Renato entrar. E de madrugada o Renato acordou de madrugada e o cara tava assim, né, fazendo umas coisas meio inapropriadas, como diz minha filha Sofia. Ela usa muito essa palavra. Inappropriated. Não é apropriado, né? E eu só sei que o Renato ficou louco e ele não ia mais trabalhar à noite, porque não queria me deixar sozinha lá, e era o único trabalho que ele tinha. Eu não podia sair do quarto, se eu quisesse uma água ou alguma coisa, eu tinha que pedir pro meu primo ou pro Renato ir buscar lá embaixo, porque eu tinha que ficar literalmente no quarto, porque era muito homem em cima, né? E aí foi horrível. E aí, no desespero, a gente pegou todo o dinheiro que a gente tinha trago do Brasil, porque eu vendi meu carro, eu pedi as contas no Banco Bradesco, recebi um bom dinheiro, e a gente pegou todo o dinheiro, compramos um carro e alugamos um apartamento só pra gente. Ou seja, quem chega na América, com um mês de América, e aluga um apartamento, um estúdio só pra você ali em Brighton, bem na Commonwealth Avenue. Não. Demos um tiro no pé, ok? Ou seja, a gente, com isso, com toda essa despesa que a gente arrumou e gastamos todo o dinheiro que a gente tinha de reserva, a gente trabalhava no Burger King na época, ganhava R$4,90 a hora, $4,90 a hora. Hoje o salário mínimo em Boston acabou de subir para 16, certo? E a gente ganhava, assim, literalmente o salário mínimo, que não dava pra nada. E se a gente não comesse, Thalita, se eu não trocar... Na verdade, eu já não aguentava mais comer Burger King. A gente trabalhava no Burger King dentro de um shopping center em Cambridge. E se a gente não trocasse o lanche com o pessoal do Taco Bell ou do Baked Potatoes, que, né, a batata assada, a gente trocava por trás, sempre tem as portas. E aí a gente via por trás, escondido dos gerentes, e trocava, tipo, eu dava um Burger King pra eles, eles me davam uma batata. Eu dava um Burger King pra eles, eles me davam um taco. Porque a gente não suportava sentir o cheiro do Burger King. Imagina. Mas se a gente não comesse isso, a gente literalmente ia chegar em casa e não ter o que comer. Porque nós não tínhamos dinheiro pra comprar. E aí eu não queria ligar. Eu não ia voltar pra trás.
Porque nisso o meu orgulho me ajudou muito. E a gente tem que tomar muito cuidado com o orgulho, mas tem vezes que o orgulho é importante na sua vida. Você, né, ser firme ali na sua decisão e falar, não, eu vou conseguir, eu vou fazer. Meu pai não queria muito que eu viesse. Eu não ia voltar para trás. Olha, primeiro que meu pai não ia poder me dar outro carro. Porque tinha a minha irmã, que eu tinha 19, minha irmã tinha 17, então a bola da vez era a minha irmã. Ela ia ter que ganhar um carro quando fizesse 18 anos e meu pai não era tão rico assim para dar um outro carro para mim, mais um para minha irmã e assim. Eu sabia que eu não ia ganhar carro. Pro banco eu não poderia voltar, porque uma vez que você pede para ser mandado embora, eles não vão te contratar mais, tá? Então acabou. Eu não sabia o que eu ia fazer no Brasil. Com uma mão na frente e outra atrás. Ou seja, fui, batia com a cara na parede, vou voltar com uma mão na frente e outra atrás. Isso não é uma opção na minha vida. Entendeu? Então, existe uma barreira, eu vou derrubar ela, bora pra frente, vamos superar, vamos fazer. Como eu já disse antes, tem um problema não é problema, é oportunidade de crescimento, vamos lá, vamos crescer. Falei, não vou voltar. Olha, eu entrei em depressão. Eu lembro que teve uma vez que eu usava 34 naquela época, ou seja, eu era esquelética, né? Muito magra, imagina, 34. E eu tinha uma calça que ela era de sarja e ela cintura baixa e naquela época não tinha stretch, era calça jeans mesmo e ela não, ou ela entra, ela não estica, né? Eu literalmente abaixava ela sem abrir o zíper ou o botão, de tanto que eu emagreci. Eu cheguei acho que nos 96 pounds. Eu não sei. Não, cara, 47 quilos, 46 quilos. Eu fiquei muito magra de tanta depressão. E assim, e o engraçado era que eu não dormia à noite, porque eu não conseguia dormir e chorava muito. Minha avó morreu na época, e eu acho que depois de 4 dias que minha avó morreu, a ficha caiu. Eu tô aqui, minha avó morreu, e eu tô aqui longe da minha família, trabalhando. Sem documento pra voltar, né? Sem documento. Se eu voltasse, eu saberia que eu não poderia voltar de novo, porque eu tava sem documento na época, tendo que comer lanche de Burger King. Eu tinha um carro, eu tinha uma vida de patricinha, eu tinha empregada dentro de casa, eu não sabia fritar um ovo. Se eu tentasse fazer uma comida, ou queimava, ou ficava salgada, porque eu não sabia fazer nada. A vida inteira tive empregada. Então, assim, cara, foi um choque e eu literalmente foi uma depressão e eu lembro que à noite eu não deixava o Renato dormir. E ele tinha que acordar, porque a gente teve época que ele fazia 2 rotas de jornal de madrugada e trabalhava das 11 às 11 na pizzaria, ou seja, esse menino chegava em casa às 11h30, ia dormir por volta de 00:30, acordava às 3 da manhã, trabalhava até às 7, voltava para casa, dormia das 8 às 10, levantava e ia para pizzaria de novo. E essa era a vida a semana inteira, de segunda a segunda, porque jornal é de segunda a segunda, a pizzaria também. Não é à toa, né? Que hoje em dia qualquer coisinha que vocês passam, nada é difícil. Nada é difícil. Eu trabalhei no Burger King, depois comecei com o schedule de casa, limpava a casa, chegava de madrugada, fazia uma rota de jornal de madrugada. Gente, olha só. Fazia rota de jornal. Fazer rota de jornal, gente, eu tô te falando o seguinte, Era rota de jornal. Época, e olha, e jornal em Massachusetts, ou seja, o que tem lá? Frio e neve. Uhum. Frio e neve, 3 horas da madrugada, você tá a -10, -20, 0 graus, e neve, ter que descer do carro e pegar aquele jornal e botar na porta do cliente, porque se você jogasse, ele botava um complê em cima de você. Não foi fácil. Bom, enfim, é claro que eu venci a depressão, venci os problemas e bola pra frente. Saí do Burger King, fui entregar pizza no centro de Boston. Eu literalmente parava os policiais no meio sem papel, louca. Mas eu não sabia chegar na casa. Naquela época não tinha GPS, não tinha iPhone. Eu tinha um beeper na época, ok? E aí o que você fazia? E achava chiquerésimo, imagina, você acha? E a gente usava aqueles livros, aqueles mapas, lembra dos livros? E aí você colocava ali no Kenmore Square. Você conhece Kenmore Square? É horrível. Gente, aquilo é um pesadelo. É. E eu tinha que trabalhar. E eu tinha que entregar a pizza. Porque se eu voltasse para trás com a pizzaria com a pizza, eu ia ser despedida. Ou seja, eu parava os policiais no meio da rua. E eu falava assim, ó. Eu pegava a caixa da pizza. Pizza, delivery, here, address, não é address, não é endereço, é address, need help. Desse jeito, com esse inglês, porque eu não falava inglês. Eu sabia aquelas palavrinhas, help here, please.
Já tinha policial no centro de Boston que me conhecia e eles me ajudavam. E eles me levavam até o endereço. Eu seguia eles, literalmente. Porque tinha endereço que eu não conseguia chegar. Mas eu fazia o delivery da pizza, amiga. Ah, mas eu fazia. E depois aí eu fui, comecei a limpar a casa com muito pouco tempo. E sempre quando viemos para os Estados Unidos, nós viemos com um sonho. Um sonho que muitos têm, mas não é tão fácil assim como nós pensamos. Nós vamos para os Estados Unidos, nós vamos ficar lá 3 anos. Nós vamos comprar uma casa. Nós vamos comprar um carro para você, um carro para mim. Eu e o Rê falava. E a gente vai levar dinheiro de volta suficiente para abrir um business. Porque desde pequena eu não queria trabalhar para ninguém. Não é querer. Você não consegue. Sua personalidade, você tá louca alguém mandar em você. A pessoa não vai sobreviver. Meio difícil, né, amiga? Sai de lá derrotada. Exato. Então eu sabia que eu queria mandar, não queria ninguém mandando em mim, né? Pois é, então esse era o nosso objetivo. É claro que isso não aconteceu com 3 anos. É claro, isso é óbvio. Esse é um problema. Todo mundo vem pra cá achando que vai ser super fácil. Simples. Não, e não é tão simples. Muito difícil. E aí eu só sei que eu comecei a trabalhar limpando casa. Gente, eu não limpava a casa no Brasil. E eu também fazia babysitting. E assim, eu sempre fui bem nojenta. Nessa parte eu ainda sou. Eu nunca serviria para ser médica. Porque se eu tiver que limpar um curativo, se eu tiver que, por exemplo, pegar no pé de alguém, nossa, não... Assim, não é minha praia. O meu negócio é papel mesmo, é exatas, né? Porque não funciona para mim. E eu tinha que cuidar da menininha e eu tinha que limpar a bundinha dela. E naquela época, menina, 19 anos de idade, falei assim, não, meu Deus do céu. E a minha mãe falava assim, Déia, coloca o dólar, coloca a verdinha do lado e limpa a bunda da menina. Entendeu? Literalmente isso. Então, pra mim, era muito difícil esse tipo de trabalho, limpar a casa e tudo isso, porque eu nunca tive que passar por isso, né? Mas você tem que fazer. E aí, enfim, e o que aconteceu no schedule de casa foi que uma abençoada. Rogéria, muito obrigado. Muito obrigada. A gente começa a contar as coisas, a gente volta e a gente nunca pode esquecer das pessoas que nos abençoaram, né? Ela foi uma delas. Ela me deu 3 casas para me limpar e ela me pagava $8 a hora, que já era mais do que eu ganhava no Burger King, que era 4,9, $8 a hora. E aí, depois de 2 semanas, ela vendo a minha situação e a do Renato, né? Eu tinha acabado de passar pela depressão, tinha perdido minha avó, o Renato trabalhando daquele jeito, entregando o jornal. Ela falou, André, eu vou te dar essas 3 casas. Sério? Ela me deu 3 casas. E foi com essas 3 casas que eu comecei meu schedule. Eu fazia um trabalho de excelência. Porque não importa o que vem à tua mão a fazer, faça com excelência. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Faça no seu trabalho o melhor que você pode. Seja fiel no que é alheio para que Deus coloque na tua mão aquilo que é seu. Então, eu fazia um trabalho de excelência, mesmo que eu não gostava. Eu era detalhista, eu limpava bonitinho, deixava tudo arrumadinho, limpava de verdade. Quando eu limpava a casa. Limpava de verdade. Tudo que tiver na sua mão para fazer, faça com excelência. Faça o seu melhor. Porque rapidamente eu consegui outras casas. Essas mulheres indicaram as amigas, os parentes. Olha, a Andréia tá limpando minha casa, ela é boa, ela limpa muito bem, papapá. Rapidinho eu aumentei meu schedule. Rapidinho já coloquei alguém para trabalhar comigo. Uau. Rapidinho. Isso foi coisa de 1 ano. Essa alma sua de empreendedora é incrível essa história. Exatamente, já coloquei alguém para trabalhar comigo. Como eu não gostava de limpar a casa porque era muito pesado, rapidamente arrumei um trabalho na parte da tarde e aí de manhã eu ia limpar a casa com as 2 meninas, já 2 meninas. Limpava a casa com elas. Aí elas me deixavam nesse trabalho que eu era só governanta, que eu só fazia mercado, laundry, que eu não limpava a casa, só fazia tipo housekeeping, eles chamam aqui nos Estados Unidos. E depois elas passavam e me pegavam no final do dia, a gente ia para casa com o meu carro.
Mas tá vendo? A mente de empreendedora já tava ali. Já tava ali. Você já tava fazendo seu dinheiro trabalhar pra você. Exatamente. Fazendo em cima daquilo ali um Exatamente. dinheirinho. Aí eu ganhava um Incrível. pouco menos fazendo housekeeping, que é o trabalho da tarde, mas era um trabalho muito mais leve. E o dinheiro que eu ganhava das meninas complementava. E eu acabava ganhando ainda mais. Então, assim começou. E aí, eu tive schedule de limpeza por muitos anos. Mesmo depois que eu comecei a trabalhar com mortgage, eu mantinha esse schedule. Mais ou menos por 13 anos, se eu não me engano. Eu já te conhecia quando você tinha. E porque eu só cuidava da parte de pagamento, assim, gastava 1 hora da minha semana, 2, só para fazer organização. E eu tinha mão de obra. Tivemos schedule comercial também. E aí, Thali, na época, isso a gente chegou aqui em 95. Em 2000, eu fui fazer um tratamento de... Menina, eu era, como eu te falei, né? Usava 34. Então, não tinha magrinha, mas tinha aquelas gordurinhas que... Isso aqui, né? Vaidosa, como queria voltar sempre. para aquela época que eu tinha isso aqui de gordurinha. E aí, com esse aqui de gordurinha, eu fui fazer um tratamento numa clínica de estética, daqueles que você coloca as plaquinhas. Sei. E elas davam um choquinho, tal, você colocava a plaquinha no meio da perna, na barriga, tal, e supostamente ajuda a queimar as gordurinhas indesejadas, localizadas. E aí, nisso, eu lá, a dona da clínica me atendendo, falando que queria vender a clínica, porque ela queria ir embora pra Flórida. E aí, eu falei, bom... Aquilo me interessou. Eu falei, poxa, tô aqui pagando $500, $50 por sessão. Naquela época já era uma grana, aquele tratamento caríssimo, né? Hoje é bem mais barato, porque é bem mais comum, mas naquela época aquilo era uma novidade. Super caro. E eu vou querer comprar essa clínica. Cheguei pro Renato, falei, olha, a gente tem uma grana guardada. A gente tinha guardado $50 mil. E olha que não é todo mundo que consegue guardar dinheiro quando chega na América. Muito difícil. Mas nós trabalhávamos muito. Thalita, tinha dia que eu limpava 5 casas num dia. Sozinha? Sozinha. A última casa era em Framingham. E era uma casa de férias. Então, eu podia chegar na casa 6 da noite. Eu saía de lá 9 da noite, que era a minha última casa. Eu gastava 3 horas para limpar ela. Eu começava às 7 horas da manhã. Eu terminava a última casa às 9 horas da noite. Eu ia para casa e de madrugada eu entregava jornal. Nossa, é muita coisa. O Renato, pizzaria e 2 rotas de jornal. É isso que eu acho, assim, muita gente acha que consegue vir pra cá. Eu acho assim, muita gente, em geral, eu vejo isso muito, ainda mais nos jovens de hoje, tá? Eles olham onde a gente tá e eles querem chegar rápido aqui. E quando eles não têm o resultado que eles querem em 6 meses, 8 meses, 1 ano, eles se sentem descorajados. Não vou fazer mais isso não, deixa eu fazer outra coisa porque não deu certo. Eu tive uma reunião com uma moça recente que abriu um e-commerce, um website para vender as coisas. E eu achei super interessante que as ideias dela, vi muito potencial nela, uma menina inteligente, motivada, me ensinando tudo de um e-commerce que eu estava curiosa, porque a gente está com um blog começando, eu e o Andrew. Falei, quero saber como é que funciona. Ela falou assim, eu fechei minha loja online. Por que você fechou? Porque eu tive uns obstáculos, não deu certo e eu resolvi fechar. Falei, você teve alguns obstáculos? Quantos obstáculos você teve? Aconteceu 3 coisas que não estava planejada e me descorajou, eu vi que não valeu a pena. Falei, não valeu a pena você gave up, abriu mão do seu sonho, do seu plano, por causa que deu 3 coisas erradas? Meu Jesus. Eu falei assim, amiga, você não vai conseguir chegar a nenhum lugar se você abrir mão dos primeiros 3 obstáculos. Eu tive 1 milhão de obstáculos. Eu tenho 1 milhão de obstáculos por semana no meu business hoje. Todo dia é pepino. Se fosse para mim abrir mão, eu não estaria onde eu estava hoje. Exatamente. Nós tivemos um obstáculo com o nosso podcast, Sim. Agora não tivemos? Nós temos obstáculo em qualquer projeto. Negócio, qualquer projeto. Seja ele profissional, emocional, olha família. O tanto de coisa que você passou. E você não desistiu. E hoje o pessoal vê a gente e fala assim, nossa, Andréia, Thalita, sucesso, dinheiro, viajam. Nasceu eles querem chegar com o virado pra lua, né? Como não dizem. Não é sorte.
Falamos juntas. A sorte. É trabalho duro. O único lugar que sucesso vem antes de trabalho é onde? No dicionário. Na vida real não acontece. Não acontece. É perseverança. E as pessoas não têm perseverança e com isso não criam resiliência, que é algo importantíssimo para o sucesso. Não é importantíssimo. Não é só importantíssimo, é necessário. Se não tiver, não vai chegar em lugar nenhum. Indispensável. Perseverança e resiliência, né, é algo que você precisa ter. Enfim, aí nós trabalhamos muito, tínhamos esse dinheiro guardado, que era esses $50 mil, e a gente deu para mim poder entrar em sociedade no negócio com ela. Entramos em sociedade, porque no final das contas era para comprar o negócio, mas ela resolveu que não queria mais ir para a Flórida e ela ia ficar. Fazendo uma longa história curta, porque senão não vai dar tempo de eu contar tudo, eu voltei, a gente abriu a clínica, nós gastamos $30 mil para reformar. Eram 8 salas, amiga, de estética. Tinha sala de depilação, sala de peeling dermatológico, sala de drenagem, sala de massagem. Incrível. Tinha o salão de beleza, que tinha 5 cadeiras, com aquela. Naquela época, 2000, 21 anos atrás. Nós tínhamos, sabe esse salão que você vai, que você senta naquela cadeira de massagem, põe o pezinho dentro do negócio, tem massagem, tudo, que você vai nos japonesinho? 21 anos atrás, nós tínhamos uma daquela no nosso salão. E é incrível que você foi de Lym pra casa pra isso. Não. Uma das coisas que eu mais te admiro, e até hoje falo, a gente, né... Direto a gente passa por isso que você fala, amiga, faz logo. Eu, não, tem que ter cautela, André, não, faz logo, você vai perder dinheiro, faz logo. E você é isso, risco, sem risco, quem não arrisca não petisca. É isso mesmo, meu pai já dizia. Meu pai já dizia, meu pai sempre falou isso, eu acho que isso ficou tão gravado na minha cabeça que eu tô sempre arriscando. Então, o que acontece? Naquela época, a gente tinha esse tipo de salão. Tanto é que a gente saiu no Boston Globe. No jornal americano, não é jornalzinho brasileiro. É um jornal enorme americano. O primeiro spa brasileiro, sabe onde a gente abriu? Na Broadway. De Somerville. Uau. Do lado do Corpo de Bombeiros. Que legal. 3.000 square feet. É enorme, ok? Então, a gente abriu esse salão, pegamos todo o nosso dinheiro, colocamos lá. Eu gastei $30 mil, nós gastamos, né? Eu e a moça, $30 mil de reforma, só que precisávamos de mais dinheiro para poder pagar a reforma. A Andréia, que bonitinha, saiu de cena do salão, voltou a limpar a casa para fazer mais dinheiro e trazer pro salão. Enquanto isso, só ela cuidou de tudo, da parte administrativa e da parte de fazer os tratamentos nos clientes, juntamente com a irmã dela e mais uma funcionária. Thalia, eu só sei que um belo dia eu estou lá no escritório e eu voltei. Eu terminei sociedade porque o dinheiro só sumia. Nunca conseguia. Tudo que entrava, ela tirava. Porque estava passando problema com o marido, e isso e aquilo, e precisava de dinheiro para isso, para aquilo. Falei, não tem condição. Negócio não se... Olha, e eu naquela idade, gente, eu tinha 25 anos de idade, eu já pensava, negócio nos primeiros 2 anos, você não pode tirar dinheiro. Você vai investir no seu business nos primeiros 2 anos. E eu já tinha essa mentalidade, porque desde sempre, eu sempre li muito. E aquilo que eu não sei, eu busco informação. Eu não fui para a faculdade, porque quando eu cheguei aqui com 19 anos, eu não tinha condição de estudar e de trabalhar ao mesmo tempo, porque eu tinha que trabalhar muito para conseguir o que a gente conseguiu. Eu nunca juntaria 50, talvez se eu tivesse ido para a faculdade, tudo bem, eu teria, mas eu não teria juntado $50 mil. Porque ou é uma coisa ou outra, ou você trabalha 3 trabalhos, ou você vai para a faculdade e trabalha 1 trabalho. Então, eu não fui. Então, quer dizer, toda aquela luta, tudo aquilo ali, a gente fez tudo isso. E eu sabia que o dinheiro tinha que ficar na faculdade, o dinheiro tinha que ficar no business, eu não podia tirar o dinheiro do business, e ela tirando todo o dinheiro. Sentei com ela e falei, não tem mais como ser sua sócia, nós vamos simplesmente terminar a sociedade, você pega a metade das coisas que está aqui dentro da clínica, leva com você, eu fico com a outra metade e a gente fica de boa. Essa mulher quase pirou, né? Foi horrível, mas enfim. Ela tirou as coisas dela e naquela mesma noite. Naquele dia, só que daí dá beleza. Aí ela
Nesse meio tempo que a gente estava separando a sociedade, antes dela tirar as coisas dela, aliás, ela já tinha tirado as coisas dela, no mesmo dia eu liguei na seguradora, porque como ela tirou as coisas dela, o que eu falei? Vou ligar na seguradora para poder colocar o seguro diminuir, porque a gente tinha 140 mil em maquinários, eu ia diminuir para 70 e eu ia pagar um seguro mais baixo. E eu percebi que o cheque do seguro do mês de janeiro não tinha compensado e já tinha sido mandado. E ela que estava fazendo o bookkeeping de tudo, né? A contabilidade de tudo. Eu liguei na seguradora, a seguradora falou assim, olha, nós somente descontamos o seu cheque de dezembro de novembro e dezembro para pagar o seguro que estava devendo, que estava past due, que estava atrasado. E o de janeiro nós não descontamos porque o seu seguro foi cancelado por falta de pagamento. Eu falei, não, eu não posso ficar sem seguro. O nosso seguro vai diminuir para 70 mil, porque eu terminei sociedade, então agora nós só temos 70 mil em maquinário, então pode diminuir, mas eu quero ativar o seguro agora. Ele falou, você não pode, moça, você vai ter que vir aqui pessoalmente, trazer o dinheiro todo cash, você tem que pagar à vista. Você não pode parcelar como era antes, porque você foi cancelada por falta de pagamento, uma vez que é cancelado, enfim, tem que ser à vista. Falei, ok, amanhã eu vou. Fui para casa, fui dormir. 2h da manhã, o Renato chega em casa desesperado. Acorda, Andréia, acorda, você não tá ouvindo? Eles estão te ligando, todo mundo ligando, bombeiro ligando, todo mundo ligando. A clínica tá pegando fogo. Eu grávida de 3 meses. Do Matheus, do meu primeiro filho, que hoje tem 21 anos. A clínica está pegando fogo. Eu acordei assustada, levantei da cama, tal. E aí cheguei na frente da clínica. Gente, eu olhava para aquele fogo, eu botava a mão assim na minha cabeça. E eu gritava, eu chorava, porque eu sabia que não tinha seguro. Eu sabia que não tinha seguro. Eu sabia. E aí, nisso, eu lembro que o Edgar, que era o rapaz que alugava a parte do salão da clínica, ele falava assim, Andréia, não se preocupa, a gente tem seguro. E eu sabia que não tinha seguro, que estava tudo queimando. E eu olhava para aquilo, eu começo a falar, eu até me emociono. Eu olhava para aquilo e eu começava a chorar e falava, meu Deus do céu, a minha vida toda de trabalho, 5 anos ralando, mas ralando muito, tá aí dentro. Como que eu vou fazer? Não tem seguro. O Renato não sabia, ninguém sabia, só eu sabia. Nisso eles mandaram psicólogo, psiquiatra, porque sabia que eu estava grávida. Moça, calma, e eu queria entrar lá dentro. E eles tentavam me segurar. E eu vou entrar, eu tenho que pegar minhas coisas, eu tenho que pegar as máquinas. E aí eu consegui que o bombeiro, ele ficou, acho que eles ficaram assim, coitada dessa mulher, grávida. Entraram na primeira sala e tiraram pelo menos a máquina de peeling dermatológico, que custou $15 mil. E ela estava financiada no meu nome, amiga. Financiada no meu nome, tinha acabado de pegar o financiamento. E eles tiraram o Power Peeling, que chama. Uma máquina branca assim, tão bonita. Oh my God. Só sei que tudo aquilo aconteceu. No dia seguinte, a bonita estava na minha porta. Knock, knock. Quero metade do dinheiro do seguro. Eu falei, metade de que dinheiro? Não tem nada seu lá dentro. E o seguro está cancelado, porque você não fez o pagamento. Bom, enfim, foi uma briga. Eu muito nova, ela já bem mais velha que eu, então, querendo ou não, você, a pessoa mais madura, com mais experiência, meio que fez uma lavagem, assim, que a culpa era toda minha e tal. Eu só sei que eu quase quebrei meu apartamento todo aquele dia, tão nervosa. Eu fiquei tão desesperada, o Renato teve que sair correndo da pizzaria e me acudir lá em casa, eu grávida, um desespero, um desespero, assim, meu Deus do céu, que desespero. Você fica sem chão. Sem chão. Eu e sei, agora? Minha casa já queimou, você lembra disso? E agora? O que vai ser? Exatamente. Não, mas imagina você não ter seguro. Não, eu não imagino, porque só de eu chegar lá você sabe que eu sou desapegada com as minhas coisas. Eu também sou, muito. Mas você era só life saving, era meu trabalho. Que você tinha. Era tudo. Eu cheguei lá, eu fiquei sem chão. Eu olhei assim, falei, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Você fica sem... Porque, no outro dia você não tinha o seu trabalho. Pra mim, eu saí, eu falei assim, ok,
Vamos começar aqui. Preciso de escova de dente, preciso de escova de cabelo, preciso de uma roupa pra usar amanhã, preciso de um shampoo. É uma coisa que te deixa sem chão. Sem chão. Foi uma experiência, assim, que no final, e eu garanto que você talvez pode falar mesmo, eu espero, mas que me ensinou muito, porque eu aprendi que eu não precisava de nada daquilo. Que eu só preciso da minha família e todo mundo saudável. Uhum. Meus cachorrinhos estavam bem. Agora... O mais importante estava ok. Tava comigo. Então foi uma das lições que eu mais levo agora. Essa minha vida mais minimalista foi reforçada com aquela experiência situação. Que eu tive 3 anos atrás. E meus filhos responderam super bem. E aquilo me fez falar assim, uau, meus filhos agora já têm essa experiência de que nada que tem aqui dentro importa. O que importa é a gente. É a gente. Agora, essa resiliência que você aprende dessas situações que nem a sua, de perder tudo e ter que recomeçar, é algo que, querendo ou não querendo, o valor dessa experiência é enorme na sua vida. Enorme. No dia você não sabe. Dia. Não, no dia não tem como. Nós somos humanos, você vai sentir, nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar desanimados. O problema é permanecer nessa situação. Não tem problema você sentir e ficar triste, chorar, e ficar desanimado. O que você não pode é permanecer no desânimo, é permanecer no choro, né? É permanecer desesperado. Você pode se desesperar, mas você não pode permanecer desesperado hoje, amanhã e o the next day e o outro dia também. Você tem que get over, né? Você tem que superar. E olha, horas como essa, você vê tanto bem. Sim. Tanto, você falou que o bombeiro tirou a maquininha. Um dos bombeiros que esteve lá em casa era pai de um amiguinho do Kelvin, que jogava futebol com o Kelvin, futebol americano. Eu lembro que eu cheguei lá naquele desespero, porque meus cachorros quase morreram. E o policial entrou e salvou meu cachorro, entrou no fogo pra salvar meu cachorro. Um policial, nem bombeiro. Um policial, porque os bombeiros não tinham chegado. E a hora que eu cheguei ali, aquele policial tava tão feliz de poder me dar meus cachorros. E teve um bombeiro, que é pai do amiguinho do Kelvin, que eu chorei, assim, pela aquela atitude que ele teve. Ele entrou, correu no quarto do Kelvin, porque ele conhecia o Kelvin, ele era assistente do técnico do time, do treinador. Ele correu no quarto do Kelvin, ele conseguiu pegar tudo que ele achou que podia salvar, que era um laptop e um joguinho. Tava preta aquele laptop. Mas acho que ele abriu e viu que talvez poderia funcionar. Salvar alguma coisa. Eu lembro que ele trouxe, a hora que eu cheguei, aquela casa toda queimada. Não salvou nada. Nada. Ele simplesmente veio com o laptop e com o joguinho e falou assim, olha, eu acho que se você passar um pano, o laptop do Kelvin ainda vai funcionar. Eu achei no quarto dele. Oh, my God. Uau. Amiga, aquilo ali eu caí num choro. Thank you. Era a única coisa que eu fiquei super grata de poder dar de volta o laptop. Sabe assim, uma coisa tão pequena. Mas que se tornou grandiosa. Aí a comunidade doou várias coisas. Então, eu acho também que nessa dificuldade, esse gesto é algo que nos ensina muito. Sim. É aquela corrente que a gente conversou no meu episódio. Exato. Que nos ensina a ser humanos melhores. Exatamente, é isso mesmo. E eu lembro que aquele fogo queimou tudo. No next day eu falei, não tem seguro, não tem nada. E aí contei pro Renato e contei para todo mundo que já não tinha mais o que fazer e que não tinha seguro e que a gente ia ter que lidar com a situação. Eu não tinha estrutura física e nem emocional para poder ficar atrás de advogado. Eu não tinha nem inglês suficiente para isso ainda, para poder entender esses termos. E eu não entendia as leis dos Estados Unidos, não sabia muita coisa, muito pouco. 5 anos de América, trabalhando igual uma doida, não tinha tempo de aprender ou estudar ou qualquer outra coisa. Enfim, fazendo uma longa história bem curta, uma história longa curta. Tudo na vida tem um propósito. Tudo. E o que aconteceu quando a clínica pegou fogo foi que eu voltei a trabalhar nessa casa que eu trabalhava de housekeeping. Nessa casa dessa judia, da Joana Jacobson. Uma mulher incrível, foi uma mãe para mim. Eu voltei a trabalhar na casa dela. A clínica pegou fogo dia 10 de fevereiro de 2000.
Eu voltei a trabalhar para ela naquele mesmo mês de fevereiro de 2000. Dia 30 de abril de 2000 foi o último dia para se aplicar para a lei que houve naquela época, onde se você tinha legalização. E foi a última lei que houve nos Estados Unidos, a única que houve no meu tempo de América. Eu tenho 26 anos de América, é a única lei que existiu no meu tempo de América, foi essa. Ok? Ela aplicou para mim. Se a clínica não tivesse pego fogo, eu nunca teria voltado a trabalhar para a Joana. Nunca. Porque eu estava bem. Dona da clínica, do primeiro spa brasileiro, na Broadway de Somerville, dirigindo uma Cherokee 2000 ilimitada. Na época era ano 2000. Tinha 5 anos de América, entendeu? Tava super bem, eu ia voltar a trabalhar de housekeeping. Não, não tinha mais nenhuma intenção de voltar, certo? Mas como a clínica pegou fogo, eu não tinha trabalho, ninguém ia me dar um trabalho, eu grávida, né? Quem que vai, né? Você vai vir trabalhar para mim, sei que vai ser por pouco tempo, que você vai ter que sair. A Joana me aceitou de volta e ela me deu o meu papel. Uau! Então, glória a Deus pelo fogo. Tá vendo? Deus, ele não fecha uma porta se ele não abre outra. Sem abrir outra. Ele sempre tem o melhor. Então, às vezes, a gente não entende. É que nem ontem o negócio do podcast. Nosso podcast, tivemos que fazer novamente. Então, assim, e a gente falou, poxa, mas estava tão bom. Mas Deus sabe o porquê. Hoje a gente pode não entender. Mas um dia lá na frente, a gente vai... Porque eu vou te falar uma coisa. E você sabe o que é mais incrível? Foi que na época que tudo aconteceu, eu nunca liguei nada. Eu não pensei, poxa, a clínica pegou fogo para mim voltar a trabalhar para a Joana e agora eu tenho meu papel. Anos passaram. E aí uma conversa, eu contando a minha história para alguém. Uau! Por que a clínica pegou fogo? Deus permitiu que a clínica pegasse fogo para mim para mim não ter mais a clínica e eu voltar a trabalhar para a Joana, porque tinha somente 2 meses restantes para que eu aplicasse para hoje ter a minha cidadania. Eu nunca estaria trabalhando com mortgage, teria o sucesso que eu tenho hoje, teria as casas e os investimentos e a vida que eu tenho hoje. Eu viajo mais da metade do ano. Eu tô mais fora da metade? Ó, o marido dela falou que é 300 dias por ano, tá? E metade desse tempo, ou mais da metade desse tempo de viagem, é for fun. É viagem de passeio, não é nem trabalho. 25% das minhas viagens são trabalho. Então, o que acontece? Eu nunca poderia estar fazendo tudo isso se não fosse por esse papel. Porque não existiu outra lei. Ou seja, o único jeito de legalizar seria através de um casamento. Eu já era casada. Né? Então, não ia ter como. Então, tudo existe um propósito. Então, por mais difícil que seja a situação que você esteja passando nesse momento, saiba que tem um propósito. Tem um propósito. Teve um propósito tudo que a Thalita passou. E não desiste, né? Não desistir, porque olha, a minha história teve choro, teve alegria, teve percas, muitas percas, teve ganhos, teve dificuldades, teve momentos de pranto, mas o mais importante e o que faz hoje eu sou uma pessoa mais que vitoriosa, com uma vida abundante, é não ter desistido. E ter usado cada uma dessas situações para aprender e ser uma pessoa melhor. Então, aí a clínica pegou fogo, voltei a trabalhar para a Joana, e aí trabalhando para a Joana, eu tinha um dia off na semana, que era na terça-feira, que foi quando eu fui introduzida para o mercado imobiliário. Fui introduzida para o mercado imobiliário, começamos a trabalhar com mortgage, e aí com 6 meses eu já tinha um time gigante, né? E foi quando você chegou, né, da primeira vez, e eu já tinha um time gigante e estava super bem em 2005, 2006, 2007, aí começou a crise. Outra crise. Gente, naquela época tinha mês que eu ganhava $30.000 por mês, de 15 a 30 mil por mês, era muito dinheiro naquela época, né? Muito dinheiro. E aí, de repente... Não ganhava nada. Amiga... Eu lembro que eu fui pro Brasil em 2000, quando meu papel saiu em 2012.
Eu fui pro Brasil, final de 2011, né? Natal 2011. Eu fui pro Brasil com 10 loans no pipeline. E aí eu ia ficar 3 meses no Brasil, porque eu fui recachutar, né? Fui ficar linda, bonita, gostosa, maravilhosa. Tinha tido o Luquinhas, o Luquinhas estava com 1 aninho de idade, então eu ia, tipo, dar uma levantada nos caídos, fazer uma lipo bem bonita, porque eu super vaidosa, né? E aí eu fui pro Brasil e eu ia ficar lá 3 meses, o total tava super bem, tinha já um time e tal, o negócio andando, não sei o que tem, um monte de loan no pipeline pra fechar, ia fazer mais 30 mil e tava tranquila. Um loan fechou. Porque a lei mudou, não podia mais ser 100% financiado as casas, as pessoas tinham que ter pelo menos 5% de entrada e a maioria dos nossos clientes brasileiros não tinham 5% de entrada. E aí os loans morreram. E eu tive que voltar e me reinventar mais uma vez. Uhum. E aí, eu lá no escritório, lá no Thiago, na época, na ACR Mortgage, na frente do... eu trabalhava com você lá. Você trabalhava lá. Não, ABC, não. ABC, alguma coisa assim, era uma companhia americana de mortgage, eu trabalhava como agente financeira, a Thalia era processor, né, Thalia? Exatamente, era operations manager, fazia tudo um pouco ali. Porque na época tinha que fazer, o mercado tava caindo, que tinha pra fazer, eu fazia. Exatamente, e aí ali eu me reinventei, porque o mercado, eu continuei fazendo mortgage, mas numa quantidade bem menor, né? Em vez de fazer 30 mil por mês, eu fazia 5, às vezes nada, 3 às vezes nada, né? E aí, através de um cliente, e olha para você ver como sempre existe um retorno para o bem que você faz. Um cliente chegou, filha com leucemia, passando uma dificuldade incrível, casa não valia o que ele devia. E também o como é importante você fazer um bom trabalho, porque todos os meus clientes que eu fiz o mortgage na época que o mercado estava bombando, eu explicava para eles tudo sobre aquele financiamento. Se eles pegassem um juro ajustável, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então, na época da crise, o que aconteceu com a maioria das pessoas que trabalhavam no mercado? Desapareceram. Porque nenhum cliente voltou para eles, porque eles não explicavam. Não explicavam. Entendeu? Você tá num juro variável, isso aqui pode acontecer, é assim que funciona. Eu explicava o que aconteceu com os meus clientes. Voltaram. Andréia, e agora? Andréia, olha só, vou perder minha casa, me ajuda. E aí eles veem, um deles, o primeiro que veio até o escritório, eu falei assim, não tem nada pra gente fazer. Não tem como fazer porque sua casa não vale o que você deve. Vamos ligar, eu vou ligar no banco, ligar direto pro credor. Liguei e falei assim, olha, eu sou agente financeira, mas eu não vou estar trabalhando como agente financeira aqui. Eu estou fazendo a ligação somente para tentar ajudar, para ver se vocês conseguem fazer alguma coisa direto com o cliente. A situação é essa. E eles me explicaram sobre loan modification. E aí, eu fiz o loan modification, que é uma modificação de financiamento direto com o credor existente, onde eles diminuem os juros e às vezes diminuem o valor da dívida baseado na renda atual do cliente, em vez de fazer um foreclosure ou um short sale, que foi a salvação de muitas pessoas naquela época. Thali, ajudei aquele cliente. E foi tão gostoso. Foi tão bom, porque ele conseguiu manter a casa dele e ele estava passando por uma situação tão difícil com a filha e foi muito legal. E aí ele já começou a indicar para os amigos e todos os meus clientes que me ligaram de volta porque estavam passando por dificuldade, o que eu fiz? Modifiquei eles, porque o banco me deu a fórmula. Eles foram falando, ó, você faz isso. Aí o banco foi falando pra mim, ó, você vai fazer um loan modification. O que é isso? Você virou a rainha mesmo, Você lembra? Falou, o que é isso? Eu falei assim, o que é isso? Ele falou, não, é quando modifica tal. E eu falei, me passa, como que é? E eu, 31% da sua renda, tal, isso, aquilo, juro de 2%. Na época, todos os meus clientes pegaram um juro de 2%. Em 6 meses... Nós estávamos com 4 escritórios, um em Hyannis, um em Shrewsbury, um em Boston, que era um virtual office, que a gente só ia lá para atender cliente em Boston, e um em Everett, que foi aonde a gente montou o time de operacional. Lembra que tinha 4 processadoras dentro de uma sala desse tamanho aqui? Lembro.
4 processadoras. Bem começo de Raiki, que era o tamanho de um banheiro. Tinha que sair um pra entrar outro. Falar. É isso que a gente falava. Quando tinha que falar no telefone e saía da porta, porque não tinha espaço. No começo da Raiki Exatamente. Mortgage, assim. Então, a gente simplesmente tinha 4 pessoas ali, eu tinha 10 agentes na rua vendendo. Na época, você veio trabalhar com a gente. Vendeu modificação, foi uma... Tá no sangue, né? Fez um sucesso tremendo. Que eu vendo gelo no... Como é que é? Gelo pra esquimó. Gelo pra esquimó, é isso aí. Então, a Thalita chegou arrebentando como sempre. E aí, a gente cresceu muito, graças a Deus. E ali, eu tive que me reinventar mais uma vez. Ou seja, olha, veja, cheguei, trabalhei, conquistei. Dona de uma clínica de estética. Não tinha um pingo de experiência com estética, nunca... né? Total, administração, bom, enfim, caí, fui lá no chão de novo, levantei de novo, ficamos aqui novamente, mexendo com modificação, tal, montamos vários escritórios, bom, e aí, graças a Deus, daqui pra cá, assim, as coisas têm sido melhores. E aí, a modificação foi diminuindo, mortgage foi voltando, e como eu sempre mantive os dois abertos, quando o mercado voltou, eu já estava preparada para receber todo aquele volume novamente, porque simplesmente eu shift. Nessa época, a gente tinha 4 escritórios, 4 processadores, 10 representantes. Hoje, a Ultimate ainda existe. Hoje ela é uma melhor, hoje ela é uma companhia de tax, né, que a gente faz... imposto de renda. A contabilidade de empresas, imposto de renda, tradução, dívidas de cartão de crédito e tudo mais, mas lá eu tenho 3 funcionários. E no mortgage a gente tem mais de 30. Então, tipo assim, tudo mudou. Tudo vai, sabe, mudando. Mas você sempre se reinventando. E eu acho que isso é interessante também, porque isso acontece comigo sempre. Até agora com o cover, nosso mercado mudou totalmente. Exatamente. E a gente foi se reinventando. E direto a gente tem mentoria uma da outra, porque é assim, deu algo errado, o mercado tá mudando, o que nós vamos fazer para melhorar? Não é? Outro dia eu liguei e falei assim, Andréia... diminuir um pouco os clientes, né? Porque agora não tem refinanciamento mais, juros começou a subir. O que nós vamos fazer para melhorar? Exato. Vamos fazer uma mentoria uma vez por mês? Então, isso é importante todo mundo saber também, que não é só chegar no topo. Não. Você chegou lá, minha filha, se você chegou lá rapidão, você cai tão rápido quanto você subiu. Exatamente. É você se reinventar e ter a resiliência para ficar lá em cima. Yes, é isso mesmo. Superando os obstáculos. Eu acho que é tão é o mesmo nível de dificuldade para chegar lá do que para manter. Na minha opinião. Sim, com certeza. Não é tão não é fácil manter, né? É um trabalho diário. Enfim, então hoje nós temos o escritório, que é a Ultimate. Hoje nós temos o Mortgage, que é a Quick Mortgage 101. Trabalhamos com a PRMG. A gente tem escritório na Flórida, temos escritório em Boston. Estamos licenciados em 48 estados. Assim... um crescimento gigante que não seria possível se eu tivesse desistido. Essa é a minha vida profissional. Temos investimentos, Airbnbs, enfim, tem uma vida estável, uma vida tranquila, uma vida abundante. Estou muito satisfeita, porém não acomodada. Eu acho que sempre tem espaço para crescer, espaço para melhorar, principalmente eu como pessoa. Não tanto profissional. Eu sempre falo pra Thalia, Thalia, eu não tô afim muito de, tipo assim, que nem a gente já conversou muito sobre isso, de ser o próprio lender. Eu não quero toda essa responsabilidade. Ser um banco, né? Ser o banco, né? E não usar o dinheiro do banco, mas ser o banco. E com isso vai vir bastante trabalho. Bastante responsabilidade. E eu não estou mais numa fase da minha vida, não que eu esteja, assim, com uma idade um pouquinho maior que a da Thalita, mas eu já não estou mais nessa fase da minha vida que eu quero arrumar mais trabalho. Não quero. Eu quero continuar viajando meus 300 dias do ano, conhecendo o mundo. Eu quero aproveitar que eu já construí. E claro que eu quero crescer como pessoa. Se eu vou continuar crescendo, mas porém investindo o mesmo tanto de tempo que eu invisto hoje. Eu não quero investir mais tempo para mais dinheiro, porque eu não preciso de mais do que o que eu tenho. Não que não seja bem-vindo. Novamente, eu vou continuar crescendo, investindo o mesmo tanto de tempo e, consequentemente,
o dinheiro que entra vai crescer. Porém, esse não é o meu goal, eu quero mais, não. Porque eu acho que a gente deu esse exemplo ontem, e eu não sei se esse ficou, mas é muito importante a gente entender que a vida passa rápido. Muito rápido. Passa rápido. E a idade dos 40 aos 60 anos é uma idade que você ainda tem energia, que você provavelmente já tem dinheiro suficiente, mas que geralmente você não tem tempo, porque você está trabalhando muito, porque você quer mais. Então, cuidado, porque quando você, depois dos 60, quando você já tiver o suficiente na sua mente, que você acha que é suficiente, às vezes você já não tem mais a energia para poder gastar esse dinheiro. E às vezes você tem que gastar ele com remédio, com saúde, porque você não cuidou da sua saúde. Importantíssimo. Importantíssimo. Agora, eu não sei quanto tempo a gente tem, porque eu acho que a gente já está chegando no final, mas falando bem rapidinho um pouquinho da minha vida pessoal, né? Sou casada, a minha vida é o seguinte, eu cresci tanto no meu relacionamento, quando a gente entende realmente quem você é. Primeiro eu precisei me autoconhecer, conhecer quem é a Andréia, o que a Andréia precisa, o que é importante para mim, o que é negociável, o que não é negociável na minha vida. E a partir do momento que eu entendi claramente o que é isso, eu melhorei como pessoa, eu melhorei como mãe, eu melhorei como esposa. Então, assim, eu vim com o Renato noiva, que a Thalita adora essa história. Adoro! Porque eu vi muito dessa história. Exatamente. Eu fico só nos bastidores. Exatamente. Porque, como sempre, ela arrisca muito mais do que eu, né? Exato. Eu fico na minha. Então, assim, eu vim com o Renato, noivos. A gente casou em 98, né, no papel, super simples, porque naquela época a gente ainda não tinha condição nenhuma, então foi um casamento bem simples, na igreja, pequenininho, só as pessoas da igreja mesmo, pus um vestidinho bege na época. Eu falei que vocês precisam de um bem grande. Agora a gente vai fazer um bem grande. E aí, a gente casou. Em 2000 tivemos o nosso primeiro filho, o Mateuzinho. Tem 21 anos já. Que já tá Mateuzão. Lindo. Maravilhoso. Lindo. Temos o Lucas, que é o nosso atleta, jogador de futebol. Acabou de ficar 3 meses no Brasil. Outro presente de Deus. Outro presente. Ficou ali uma semana no CT de São Paulo, no Centro de Treinamento de São Paulo. Super, uma experiência incrível. Depois foi pro CT de Santa Cruz. E temos a Sofia, que tem 10 aninhos, que é minha princesa, minha companheira, né? Ela é vai comigo onde eu for. Sofia foi uma grande surpresa. Grande. Mas a melhor surpresa da minha vida. E aí, depois de ter todos esses meninos, né, com a casa cheia, eu resolvi, assim, em 2017, me separar. Essa é a parte favorita. Adoro. Mas eu resolvi separar porque o nosso relacionamento não estava sendo bom, nem pra mim, e nem pra ele, e nem pros meus filhos. Uhum. Eu resolvi me separar porque eu sabia que existia algo melhor, que eu podia ser mais feliz, e ele também. E a gente tinha muitas coisas para serem resolvidas. A gente passou muitos problemas. Eu e o Renato passamos por crise financeira. Muito. Começaram a namorar muito nova. E por isso gente, que eu amo isso de vocês. Eu amo esse amor de vocês de realmente procurar melhorar. Por isso que eu falei, eu adoro essa parte. Porque o maior crescimento que eu vi de vocês foi quando vocês divorciaram. Foi. E interessante que eu ia te visitar, o Renato tava lá todo dia. É verdade, mas a gente não tinha nada. Não! Mas você viu o amor, você viu o carinho, você viu o respeito. Os dois realmente precisavam daquele tempo para se reencontrar e voltar mais forte do que ever. Exatamente, foi isso mesmo. Na época, a gente passou por falência, eu tive que abrir falência. Lembro. Né? A gente passou por traição, né? Eu, no caso, fui, né, traída. Então, e mesmo assim eu perdoei, você lembra na época? Lembro. Tava com você nessa. Exatamente. E a Thalita participou muito da minha vida, a gente já participou muito, né? Fui ver a Kylie nascendo. Então, a gente já participou muito da vida uma da outra, então ela sabe da minha história realmente. Muita superação. Passamos por tudo isso. E eu acho que a gente precisava desse tempo. Eu precisava desse tempo. E eu posso falar mais por mim do que por ele. E foi 2 anos que a gente ficou totalmente separados de casa. 1 ano e meio
totalmente separados, sem nenhuma recaída, nada. Não houve recaída, não houve nada. Era nenhum só momento. a Andréia crescendo como ser humano. Exatamente. E pra mim foi excepcional. Foi maravilhoso. Eu fiz toda uma sessão de coaching, 10 sessões de coaching antes da minha separação. Eu já sabia que eu queria separar, mas eu queria me preparar para que essa separação atingisse os meus filhos o menos possível, porque eu sabia que eles iam sofrer. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu queria amenizar o máximo possível. Então, eu me preparei e fiz um investimento alto, $6.000 em 10 sessões de coaching. Para mim entender a minha neurociência, neurolinguística, a minha personalidade, a personalidade de cada um dos meus filhos, para que eu pudesse lidar com cada um individualmente, dentro da personalidade deles, para ajudá-los a passar por isso. E graças a Deus foi tranquilo. O mais difícil foi o Lucas, porque o Lucas é o mais sensível, o Luquinhas ele é maravilhoso. Então, assim, pra ele foi mais difícil mesmo, porque também a idade dele era mais difícil. Ele tava com 13 anos de idade. Essa é a pior idade. Foi a idade que eu vim pra cá. Exatamente. É uma idade muito complicada. Então, assim, graças a Deus foi tranquilo. Depois de 1 ano e meio, nós voltamos. Nós namoramos por 8 meses. Foi uma delícia! Eu lembro do namoro! A gente saía quando vocês namoravam, lembra? Amiga. E era namoro mesmo, pessoal. Não parecia que tava casado. Não, era a coisa mais fofa. Parece que regressaram e estavam com 18 anos novamente. Foi uma delícia. Cada um ia pra sua casa depois do jantar. De tudo, exatamente. A gente, às vezes, eu tava lá em casa, tomando banho, falava assim, nossa, acho que eu vou lá na casa do Rê. Aí eu tomava um banho, ficava toda cheirosinha, ia pra casa dele, dormia lá de madrugada, vinha embora pra casa, para as crianças não saberem. Não deixa eles assistirem. Voltava, agora eles podem saber. Voltava pra casa, entrava debaixo das cobertas e terminava a noite lá em casa, entendeu? Porque eu não queria que... A gente fez tudo com muito cuidado. Porque eu não queria que eles vissem a gente juntos e de repente se não desse certo, porque eu tava experimentando. Claro, eu tinha que ter certeza e o Renato também tinha que ter certeza que ia dar certo. E aí eu não queria que eles ficassem iludidos e de repente desiludidos de novo. Então a gente teve que ter uma certeza muito grande primeiro antes de abrir e eles perceberem tudo que estava acontecendo. Bom, enfim, foi muito bom. Hoje eu tenho um relacionamento muito melhor. Hoje eu falo pro Renato. Você tá de volta com o Rê quanto tempo agora? Tem 2 anos já? 2. Ai, meu Deus, 2021, 2018, final 2018, quase 3 anos. E 26 anos total. Total. É muito legal. 26 anos total. Que então, legal. Hoje eu posso... E eu sempre falo, eu vou ficar casada... E a gente é casado no Brasil, porém aqui nós somos... Gente, detalhe, tá? A gente foi true. A gente foi... completamos realmente o processo de divórcio, ou seja, eu sou divorciada no papel, nós dividimos todos os nossos bens, o Renato comprou uma outra casa, foi morar em outra casa, assim, literalmente... Fizemos tudo, eu não tinha intenção nenhuma de voltar, eu não separei para falar assim, não, eu vou dar um tempo, não, eu me separei. E a volta foi algo sobrenatural, eu posso dizer, porque eu não era algo que eu planejava ou que eu desejava. Mas talvez é aquilo que a gente sempre conversa. Você precisava chegar a realmente se conhecer melhor para você poder entender e poder para aquele relacionamento ter sucesso. Exatamente. Então não era só... não era só as coisas que ele fazia que você não gostava, que não deu certo. Era também o autoconhecimento que você tinha que fazer com você mesma. Sim, com certeza. E hoje eu falo, fico casada enquanto estou feliz. Melhor coisa do mundo. Porque no final do dia, você tem que fazer aquilo que te faz feliz. A Thali sempre fala isso e é a total realidade. Hoje nós somos felizes, nós somos completos, nós somos satisfeitos. Eu amo o Renato. Eu tenho certeza absoluta que ele me ama. Assim, sem sombra nenhuma de dúvidas. Nós nos respeitamos. A Thali falou Exemplo. a Thali até comentou, falou, ideia de Deus.
Mudou totalmente. Não são as pessoas que eu conhecia 10 anos atrás, 15 anos atrás. Essa é a realidade. Exatamente. Então, essa é mais uma história de superação. Ou seja, a superação financeira, a superação no relacionamento. É resiliência. Tanto nos seus relacionamentos, que eu acho que você contou uma história de resiliência. Olha o que você passou no seu relacionamento. Sim. E hoje é o relacionamento mais feliz que você tem. Exatamente. Você não tem o que reclamar do seu relacionamento. Não. Quer dizer, resiliência e superação. Tanto no business, nas caídas e nas subidas, quanto no relacionamento. De novo, precisa de ter trabalho duro em tudo na sua vida. Sim. Pra ter sucesso. Exatamente. E você, infelizmente, aprendeu isso da hard way, que The a gente fala hard way, aqui. yeah. Com experiência de vida. Com experiência de vida. Então, nós estamos aqui pra dar dicas pra que pra passar pra você. Olha, seja chorando, seja rindo, seja superando, seja perdendo, seja ganhando, seja o que for que você estiver passando. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus planos, aquilo que você sonhou, aquilo que você planejou, aquilo que um dia você desejou pra você. Não desista, nunca desista. Essa é a mensagem de hoje. Supere, use os seus problemas como oportunidade de crescimento. Tem um problema, o que eu vou aprender com isso? Mas eu vou superar, eu vou crescer, eu vou conseguir, porque na verdade, Thali, nós estamos aqui para lembrar os nossos ouvintes sempre que você pode. Você pode. Então, fique com a gente, já passamos do nosso tempo. A gente vai maravilhoso. Fique ligadinho nos nossos próximos episódios. Vamos estar aqui sempre passando para você essa mensagem de encorajamento, de empoderamento que você pode.